Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou Cecília Monte e eu vou estar aqui com vocês falando sobre direito. Se você não se inscreveu, se inscreve agora, que toda semana tem vídeo para você. Hoje eu vou falar de teses tributárias. Então, quem gosta de tributário, quem precisa estudar tributário, vão ser teses de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Principalmente que vai fazer a segunda fase da prova da ordem. Então, vem comigo, que eu vou começar agora. Então, vamos falar de impostos. Impostos, só relembrando, a Constituição traz as competências tributárias, começando no 145, ela prevê os tributos, né? E só traz 3, mas nós sabemos que são 5, que também temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, no 145 da Constituição. No 148, empréstimos compulsórios, e no 149 e 149A, nós temos as contribuições especiais, tá? Mas eu quero falar de impostos hoje, lembrando também que nós temos o CTN, e aí eu vou trazendo os artigos específicos a partir das teses que eu vou falando. Então, a tese de hoje é sobre impostos. Especificamente, eu vou falar de um tipo de imposto, tá? Que é o imposto residual. Vou descer aqui. Então, a União pode instituir impostos diferentes dos que já existem. Como assim? Por meio de uma lei complementar, e você sabe que lei complementar é aquela que tem votação diferenciada, ou seja, maioria absoluta lá no Congresso, na Câmara e no Senado tem que aprovar mais da metade dos membros. Ela pode instituir, aí a Constituição fala impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, se eu estou no artigo 154 da Constituição, que é exatamente esse, no inciso 1, ele diz não previstos no artigo anterior, ele quer dizer que seja diferente dos que a União já pode instituir, que é do artigo 153. Importação, exportação, IPI, IOF, Imposto sobre a Renda, ITR e ainda o Imposto sobre Grandes Fortunas e agora o Imposto Seletivo com a reforma tributária. Então, relembrando que a União ela pode criar impostos novos com fato gerador e base de cálculo diferente desses anteriores, tá? Por quê? Porque não pode haver bitributação, ela não pode tributar também igual aos outros entes, e bis in idem não pode tributar também outros tributos iguais. Então, tem que ser algo novo, tá? Isso aí é muito importante em relação ao imposto residual. Somente a União pode criar. Cecília, se o Estado, o município, o DF quiserem criar um imposto novo, tem que ser por emenda constitucional. Então, segundo o artigo 154, inciso 1 da Constituição, se for por meio de lei complementar, a União pode instituir novos impostos, que são os impostos residuais. Tá? Isso costuma cair muito em prova, em todas as fases, tanto na primeira quanto na segunda de tributário, até como fundamento de peça. E aí caiu essa questão aqui, eu vou ler para vocês. Certa empresa de produtos químicos recebeu notificação do município X para que pagasse o imposto por ele instituído no ano de 2013. O fato gerador, ou seja, aquele que gera a cobrança do imposto, era o ato de poluir o meio ambiente e sua base de cálculo era a quantidade de lixo produzida. Com base em tais fatos, responda aos itens a seguir. Então, pode o fato gerador de um imposto ser o ato de poluir o meio ambiente? Não, porque não pode um imposto ser criado com base numa punição de um ato errado, ilícito. Artigo 3º do CTN é a sua fundamentação. E a segunda pergunta. O município X teria competência constitucional para criar um imposto novo? Pelo que a gente viu da tese agora, não. Por quê? Somente a União pode instituir impostos residuais. Ou seja, somente a União pode criar novos impostos com fato gerador e base de cálculos novos por meio de lei complementar, de acordo com o artigo 154, inciso 1 da Constituição. Então, para quem gosta de anotar, tá aqui, tá? Somente, a resposta da primeira. A resposta negativa, de acordo com o artigo 3º, é a essência de um tributo não ter natureza sancionatória. Sancionatória. E a B é negativa a resposta, porque somente a União tem competência para instituir impostos residuais. Impostos não indicados na própria Constituição. Impostos novos, conforme o artigo 154, inciso 1 da Constituição. Certo? Vamos para a próxima. Agora eu vou falar de taxas, uma tese de taxas. Então, a base de cálculo é um assunto muito falado em relação às taxas. Por quê?
Porque vamos relembrar, para que é instituído taxa? O artigo 145, inciso 2 da Constituição, assim como o artigo 77 e 78 do Código Tributário Nacional, eles falam da instituição das taxas, tá? Então, no 145, a União, Estado, Distrito Federal e municípios poderão instituir os seguintes tributos. No inciso 2, taxas em razão do exercício do poder de polícia, que é aquele de fiscalização, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Tem que ser específico e divisível, porque a gente tem que saber, o poder público ele começa a saber quanto cada contribuinte está usufruindo. Essa é uma característica da taxa. E os impostos é para serviço geral e que não seja divisível, indivisível. Um exemplo, tentaram criar uma taxa para custear o serviço de iluminação pública. Só que a iluminação pública não tem como ser específico e divisível, e aí foi criada uma contribuição. E a súmula vinculante número 41, já fica uma dica extra, ela diz que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. Tá? Por quê? Porque não é específico e divisível. Entendeu? Então, voltando para a instituição das taxas. A tese que eu quero trazer é em relação à base de cálculo. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. Vou dar um exemplo. O IPTU, ele tem como base de cálculo o valor venal do imóvel. Como assim venal? É o valor de venda. Quanto vale aquele imóvel na venda? E aí, esse valor, ele vai ser a base para calcular. Vamos dizer, 1% e o valor do imóvel é 700 mil. 1% de 700 mil. É a base de cálculo, é os 700 mil. Pode haver uma taxa idêntica à base de cálculo do IPTU? Não. Por quê? É uma vedação tanto no artigo 145, parágrafo 2º da Constituição, e do parágrafo único do artigo 77 do CTN. Tá? E aí, ainda vamos para as questões, depois eu vou trazer uma súmula importante. A União ajuizou uma execução fiscal em face da pessoa jurídica ABC, prestadora de serviço de telecomunicações, para a cobrança de taxa devida em razão da fiscalização de instalação e manutenção de orelhões. Nossa, orelhões, né? Tendo como base de cálculo o valor correspondente a 0,01% da renda da pessoa jurídica, inconformado com a cobrança, a contribuinte, certa de que seu pleito será bem-sucedido, pretende apresentar embargos à execução. Lembrando que, toda vez que tem uma execução fiscal, nós podemos entrar com exceção de pré-executividade quando ele não tem bens a indicar para a penhora, ou embargos à execução. Nesse caso, ela teria bens para indicar para a penhora. Sem um oferecimento de garantia. Como é que ela quer entrar com embargo? Já dei a resposta, né? Com base no artigo 739-A do CPC. Tendo em vista a questão, responda aos itens a seguir. É possível a instituição de base de cálculo no valor correspondente a 0,01% da renda da pessoa jurídica para a taxa em questão? Veja, ele está dizendo base de cálculo no valor, ele deu a alíquota, que é 0,01% da renda, que é a base de cálculo. Já existe algum tributo, algum imposto sobre a renda da pessoa jurídica? Existe imposto de renda, não é mesmo? E se a base de cálculo não pode ser própria de impostos para taxa? Qual seria a resposta? O parágrafo 2º do artigo 145. Deixa eu subir aqui. Ao mesmo tempo, do parágrafo único do artigo 77 do CTN. Então, não é possível a instituição da base de cálculo no valor correspondente a essa porcentagem da renda da pessoa jurídica para a taxa, uma vez que a taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondem ao imposto. Nesse caso, é o imposto de renda. Conforme parágrafo 2º do 145, como eu disse, da Constituição, e parágrafo único do 77 do CTN. Ressalta-se mais um erro na questão que foi trazido em outras letras, porque eu trouxe essa questão para falar da tese da base de cálculo da taxa. Mas ele fala que
vai entrar com embargos à execução sem o oferecimento de garantia? Pode? Não pode. Só pode entrar sem garantia contra a execução fiscal, com exceção de pré-executividade. Temas que nós vamos abordando por aqui. Então, qual seria o fundamento, Cecília? Artigo 16, parágrafo 1º da Lei 6.830, de 80. Não pode haver embargos à execução sem o oferecimento de uma garantia. Se eu não tenho bens a garantir, eu entro com exceção de pré-executividade. Ok? Lembrando antes que temos a súmula vinculante número 29. Ela diz o seguinte: é constitucional a adoção no valor de taxa de um ou mais elementos da base de cálculo próprios de um determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Como assim? Não pode haver igual, não pode ser idêntica. Quando eu dei o exemplo da base de cálculo do IPTU, que é o valor venal do imóvel, quanto vale a casa? 700 mil. Pode uma base de cálculo de taxa ser idêntica? Não. Mas pode conter um ou dois ou mais elementos que possam ser usados no cálculo, mas que não seja idêntico, sim. Então, cuidado com isso, tá? Se a questão falar um ou mais elementos, sim. Se ela falar que é igual, integral, a mesma, não pode, tá? Ficou claro? Vamos falar agora de contribuição de melhoria. Na contribuição de melhoria, nós temos que a União, Estado, Distrito Federal e municípios, de acordo com 145, inciso 3, poderão instituir os seguintes tributos: contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Também o artigo 81 do Código Tributário Nacional, ele diz que a contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, DF, município, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas que decorra de valorização imobiliária. Grava isso. Tendo como limite total a toda a despesa realizada e individual o acréscimo do valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Ou seja, quanto valorizou cada imóvel. Certo? E aí, nós temos também no artigo 82 do Código Tributário que a lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Publicação prévia dos seguintes elementos. Então, a lei ela tem que trazer o quê? Qual é o memorial descritivo do imóvel? Quanto é o orçamento do custo da obra? Quanto vai valer a obra? Qual é o custo da obra a ser financiado? A obra não pode ser financiada. A contribuição de melhoria não pode pagar toda a obra, tem que ser parte da obra. Qual é a zona beneficiada? Qual é o fator de absorção, ou seja, qual é a valorização para cada área? Ok? Então, eu vou trazer aqui um desenhozinho bem simples para exemplificar isso. Então, como você pode ver aí, ó, nós temos a obra pública, tá? A delimitação da zona beneficiada, que eu fiz um círculo como se fosse uma área, né? E cada casa que tiver nessa área vai ver qual foi a valorização do imóvel para poder calcular essa contribuição que vai financiar parte da obra e não a obra toda. Okay? Nos outros incisos do artigo 82, ele diz assim: a fixação de prazo não inferior a 30 dias, ou seja, se você achar que seu imóvel não valorizou e quer impugnar no poder público, reclamar, você tem 30 dias e a lei vai fixar esse prazo e ela vai dizer como vai ser esse processo administrativo, tá? Como é que vai ser tratado esse processo administrativo. E ainda no parágrafo 1º, como eu disse, é parte da obra que vai ser financiada, é uma parcela, não é a obra toda. E mesmo assim, o contribuinte vai ser notificado antes de começar a obra. Vai chegar uma notificação no lançamento de ofício. Ok? Então, vamos para a questão. O município XYZ resolveu instituir por meio de uma lei específica, ou seja, uma lei que é só para isso, um tributo que tem como fato gerador a valorização imobiliária decorrente de obra, seja grifa isso, realizada pelo Estado alfa em seu território, sendo o contribuinte o proprietário do imóvel valorizado e a base de cálculo independente de valorização experimentada para cada imóvel, o custo da obra estatal. Já conseguiram ver o erro? Sobre a hipótese descrita, responda.
qual seria a espécie tributária que o município XYZ pretendeu instituir? Aponte o dispositivo constitucional aplicável para essa questão. Então, já deu tempo para você pensar. Na letra A, a gente já sabe, contribuição de melhoria, não é isso? E aí ele diz, tributo tem como fato gerador a valorização do imóvel decorrente de obra pública, e ele pede o dispositivo na Constituição, artigo 145, inciso 3. Na segunda pergunta, na letra B, ele diz assim, na hipótese descrita, o município XYZ é competente para instituir tal tributo? Vamos voltar para a questão. O município resolveu instituir esse tributo, mas quem realizou a obra foi, decorrente de obra realizada pelo Estado alfa. Quem está pagando a obra é o Estado. Não tem fundamento ser instituído pelo município. Portanto, na letra B, a resposta é não. Apesar da Constituição outorgar, impor, determinar a todos os entes a competência para instituir a contribuição de melhoria, tal tributo só pode ser instituído pelo ente que realizou a obra, que foi o Estado. Isso é uma pegadinha. Você, na hora, no estresse, você acaba se confundindo. Então, muita atenção. Leia a questão mais de uma vez, tá? E na letra C, a base de cálculo do tributo está correta? Ele diz a base de cálculo, independentemente da valorização, a gente já sabe. Tem que haver valorização do imóvel, senão você vai impugnar, ela não pode ser cobrada. Portanto, a letra C também, a resposta é não. A base de cálculo da contribuição deve considerar a valorização do imóvel beneficiado pela obra e não os custos da obra, conforme o artigo 81 do CTN e o terceiro do Decreto-Lei 195 de 67. O valor da obra serve apenas como limite a ser arrecadado pelo ente com a contribuição. Lembrando que esse Decreto-Lei ele foi recepcionado com força de lei pela Constituição Federal de 88 e ele trata da contribuição de melhoria. Vale a pena ler, ele é pequenininho e traz detalhes, tá? Outra coisa importante, contribuição de melhoria não pode ser cobrada sobre o recapeamento asfáltico. Só mais um plus para essa aula. Recapeamento asfáltico que estava buraco. Asfaltamento pode, recapeamento asfáltico não. Tá? Então é isso, eram essas dicas que eu queria dar. Leiam esses artigos, vale super a pena. E em breve eu volto com mais conteúdo para vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima.